Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do MT Econômico duas visitas ilustres. Uma delas é a presidente da FENAJU, da Federação Nacional das Juntas Comerciais, Alzenir Porto, e também Amanda Mesquita Souto, que é diretora do DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. A gente vai falar aqui sobre a situação desses órgãos tão importantes para a sociedade, já que a Junta Comercial de Mato Grosso realizou um evento, que é um grande congresso, o primeiro, de muitos congressos que vão vir aí das juntas comerciais. Então, o importante papel desse órgão e, claro, do órgão nacional que está aqui, da federação, com a Alzenir Porto, falando um pouco como que é essa relação com as juntas comerciais, porque, pelo que entendi, a gente estava conversando, Alzenir, primeiro, boa tarde, A FENAJU é uma federação que integra todas as juntas comerciais do país, é isso? Explica um pouquinho mais aí para as pessoas. Boa tarde, com certeza. A FENAJU é a Federação Nacional das Juntas Comerciais. Nós temos 27 juntas, nas quais tem o presidente e o vice-presidente. E a FENAJU, o papel dela principal é exatamente em trazer essas juntas, principalmente para a questão de operacional, de troca de conhecimento, troca de boas práticas. Tanto que, após a criação da FENAJU, as juntas comerciais elas passaram a ter um ranking na horizontal, ou seja, todas chegaram a um patamar de conhecimento e tecnologia, assim como agilidade, praticamente igual. Por quê? Porque a gente faz uma troca de boas práticas, E isso cabe ao presidente da federação buscar essas facilidades tecnológicas, os projetos que deram certo no estado e levar para um outro estado. Quem ganha com isso é o nosso empresário, o nosso empreendedor. Sim, inclusive Mato Grosso está com uma questão bem interessante da empresa instantânea, que é o balcão único, abrindo empresas aí em menos de 10 minutos. Isso já acontece também em outros estados? Já, isso está acontecendo paralelo em todos os estados. Aqui em Mato Grosso é um estado que evoluiu consideravelmente. Eu já estive aqui num outro momento, inclusive buscando tecnologia, não na área da junta só, mas os senhores têm aqui no estado um acompanhamento tecnológico muito grande de obras, de tudo que das secretarias, A gente observou naquele momento que fazem uso de uma tecnologia que nós também estamos dentro dela, que é a questão da Estônia. Nós contratamos uma empresa que os senhores também contrataram, que foi a Estônia Voga, onde nós temos hoje contrato com ela. Estivemos nessa missão internacional na Estônia e lá nos encontramos com o pessoal de Mato Grosso. Então, por isso mesmo, a gente passou a ter essa via pavimentada entre Mato Grosso e o Piauí, que é a cidade do estado do Rio. Agora, Alzenir, essa questão da empresa ser aberta em menos de 10 minutos, A gente sabe que, além do registro na junta comercial, tem interligação com outros órgãos, São em torno de quantos órgãos? 5, 6 órgãos, mais ou menos, entre municipal, estadual e federal? Como é que está a evolução nesse processo? A junta comercial, ela é o órgão integrador, onde ela tem os órgãos estaduais, ali tem corpo de bombeiro, vigilância sanitária, meio ambiente, secretaria de fazenda. Nós temos também, estamos sempre ligados à Receita Federal, ao município com os seus órgãos de licenciamento. Então hoje, com o formulário padrão, com o contrato padrão, a gente reduz para alguns minutos essa constituição dessa empresa. Quando de baixo risco, ela passa direto, ela não fica presa a nenhum tipo de licenciamento. Então, hoje, os estados estão buscando exatamente a facilidade do empreendedorismo no baixo risco. Um termo bem utilizado no Congresso ontem, é baixo risco, alto risco. Isso. Explica um pouco para a gente. Deixa eu ter um exemplo bem simples. Nós vamos colocar ali uma lojinha de capa de celular, uma lojinha de roupa. Aí a gente pergunta assim, o que isso pode trazer de risco para a sociedade? Vamos falar nesse caso, digamos, dessa lojinha de venda de capinha de celular ou de roupas. Ela, no máximo, você vai ter ali um extintor de incêndio, ou no caso de uma necessidade,
mas dispensa toda aquela preocupação de laudo técnico de vistoria coisa desse tipo. E aí ela fica no baixo risco A, ou seja, ela passa direto. Aí vem algo que já não é baixo risco, por exemplo, a lavanderia. Vamos pegar aqui a lavanderia. Alguém diz, não, eu vou botar uma lavanderia. Tudo bem. Essa lavanderia é uma lavanderia só com máquinas elétricas iguais às lavadoras que a gente tem na casa da gente, que coloca lá nas tomadas e faz esse serviço? Também não oferece isso. Mas aí, se no nosso questionário a gente coloca lá, a sua lavanderia, ela tem caldeira? Você diz sim. Você marca sim. Ela saltou dali do baixo risco. Ela não é mais baixo risco. Então, é de acordo com aquele risco. Um posto de combustível, que ele pode ser baixo risco, ele é alto risco. Ele põe em risco em algumas situações, por exemplo, principalmente em risco de incêndio, eu não poderia estar ligado a uma creche, não pode estar ligado aonde tenha grandes movimentos, aí vem toda uma normativa sobre isso. Então, faz essa classificação de acordo com o risco que ele oferece na sua instalação. Tivemos aí há pouco tempo o caso do incêndio no Rio Grande do Sul, na Boate, isso. Ali, no momento em que se vai fazer, por exemplo, isolamento, que tipo de material você usou? Então, tem todo esse contexto. Então, aqueles que oferecem um alto risco, eles não poderão ser liberados automaticamente. Tem que passar pela vistoria, corpo de bombeiro, dependendo da situação e do tipo de empresa que você está montando, que você vai negociar, vai passar ali pela vigilância, se for o caso, vai haver manuseio de alimentos, o está ligado à vigilância. Os critérios, né? Agora, tem o meio ambiente, né? Em relação à FENAJU, né? A sua gestão e ao que era antes de você ter assumido, a senhora ter assumido lá. Isso. O que mudou dessa experiência toda que vocês têm das juntas comerciais? Qual foi a mudança mais significativa para esse mercado empresarial? Principalmente a melhoria do ambiente de negócio. Nós estamos vindo de um período, em 2015, quando nós lá chegamos, existia uma associação chamada Ampred. Não era uma federação, a gente transformou em federação, mas já havia uma luta muito grande de melhoria. Eu costumo dizer que a FENAJU, hoje, esse grande mérito de modificação de ambiente de negócio, ele não é dessa última direção, né, dessa última diretoria, pelo contrário. Eu digo que é uma sequência. Nós tivemos lá com o nosso amigo Aquio, que é do Paraná, o início de tudo, né? E a partir daí veio Rafael, que passou a ser uma federação, a doutora Sâmia, aí veio a doutora Silene, que depois a minha gestão, que agora vai voltar a doutora Silene novamente, que a partir de abril será ela, mas o grande mérito é a transformação do ambiente de negócio, tornar esse ambiente um ambiente saudável para o empresário. Não é razoável que um empresário tenha lá um capital para investir e passe meses tentando formalizar uma empresa. Nesse período ele pode perder seu capital, ele pode, inclusive, o próprio negócio pode perder o objeto, porque já não é algo que seja interessante para ele. Então, o que a FENAJU faz, juntamente com todos os nossos presidentes, assim como os órgãos parceiros, com nossos governadores, que é de grande importância, os prefeitos, que é quem realmente faz a transformação, a gente vem facilitando. A ordem é facilitar o máximo possível a vida do empreendedor. Nós tínhamos há pouco tempo 16, você tinha que trabalhar com 16 atos de um processo. Para finalizar um processo, você tinha que passar por 16 situações naquele processo. Nós estamos hoje em quê? Em 1 ou 2. Hoje, com o celular na mão, você estando em qualquer lugar do mundo, você constitui uma empresa naquele estado. Não só no nosso estado, não só aqui no estado do Mato Grosso, em qualquer lugar. Porque a partir do momento que alguém inicia um processo, ninguém quer ficar para trás. Eu costumo dizer que alguém tem que ter coragem de mudar, porque quebra de paradigma não é muito difícil. Mudar culturalmente é mais difícil ainda. Mas no momento que alguém inicia, aí abre o espaço, abre o caminho para que todos sigam. Então isso aconteceu. Iniciou-se esse processo de se trabalhar com a plataforma única, de ter ali todos
todos os órgãos do Estado naquela plataforma, porque nós temos hoje, se assim, não, são sistema, não, sistema nós temos 3 ou 4, mas aqueles estados que trabalham ali naquela plataforma, eles estão coordenando ali o Corpo de Bombeiro, todos os órgãos de licenciamento e registro. Então hoje o nosso olhar está voltado principalmente para o licenciamento. A gente evoluiu consideravelmente na parte das juntas, que é registro, mas o nosso empreendedor ele ainda se ressente do licenciamento. Por isso que ontem no encontro a gente falava muito em baixo risco, tornar fácil aquilo que não seria interessante. Você vai botar uma lojinha que não precisa de um laudo de corpo bombeiro, ficar numa fila única esperando os altos riscos sair. Então tem que separar alto risco para um lado, baixo risco passar livremente. Hoje eu diria que aí 80, 90% dos processos passam direto e o restante fica, pelo menos no estado é assim, o restante fica para uma vistoria, para um laudo, porque aí também um alto risco é necessário. Sabe? Ou seja, a federação tem contribuído aí para o desenvolvimento empresarial, desenvolvimento do empreendedorismo, que é o caminho, né, da geração de emprego e renda aí do nosso país, né? Parabéns pela condução aí da federação, que a senhora possa realizar, né, os seus projetos, seus sonhos, que me falou que está no final de mandato, né? Estamos, sim. Deve estar com vários sonhos, planos aí pela frente. Mas certo? assim, nós estamos entregando para uma colega, que nós já trabalhamos inclusive juntas, na época ela era presidente, eu era vice, é uma colega do Pará, doutora Silene Sabino, extremamente preparada. Tenho certeza que ela vai continuar com o serviço de onde também ela já iniciou, onde ela já fez muito por isso, e daí para frente continuar com esse, ampliando esse caminho de facilidade, até porque neste momento o país, depois da pandemia, ele está passando por uma transformação. Se fala em emprego, geração de emprego, a gente pensa no emprego formal, mas na realidade hoje o mundo das startups está perto. Hoje o jovem não quer mais aquele emprego formal, são poucos que querem aquele emprego. Não vou passar num concurso do Banco do Brasil, num concurso, não. Ele quer botar o seu próprio negócio, ele quer ter suas ideias. Para isso ele precisa de um ambiente extremamente saudável para que ali ele lance a sua semente de um grande empreendimento. Eu falei na Estônia no começo. Na Estônia nós temos vários unicórnios. Nós queremos isso aqui para o nosso país. Nós queremos vários unicórnios no nosso país, com a empresa com mais de 1 bilhão de dólares. Então você chega ali e tem o quê? Tem 7, 8, 10, 16, eles querem para 16 esse ano. Aí você diz, é possível? Você inicia uma boa ideia, normalmente um jovem, quase sempre é um menino, uma menina. Aportes, investimentos, né? Isso, e aí a partir daí o limite não existe. É só criando. E além dessa integração que a FENAJU faz e desenvolvimento do ambiente de negócio, tem também o DREI, né? O Departamento Nacional lá de Registro, ao qual a gente vai conversar com a Amanda, que é a diretora. Primeiro agradecer a sua presença mais uma vez nessa entrevista. Após o intervalo a gente vai conversar aqui com a Amanda, ter a oportunidade também, né? Podemos falar aqui bastante tempo. Mas a gente vai falar aí também com uma outra grande mulher, porque eu já estou falando com uma aqui, vou falar com outra. É um privilégio hoje entrevistar as duas, né? Duas lideranças aí em áreas importantes, né? Que isso é fruto até do desenvolvimento do empreendedorismo, né? Que a Amanda vai falar um pouquinho pra gente, empreendedorismo feminino, certo? Então, agradeço a entrevista. Nós que agradecemos, prazer imenso estar no seu estado. E principalmente por esse momento aqui da entrevista. E com certeza a entrevista com a doutora Amanda vai ser fantástica, porque ela é uma mulher fantástica, uma técnica fantástica. Tá, joia. Muito obrigado. Então, dando sequência aqui à nossa entrevista, vamos falar agora com a Amanda. Amanda, que é diretora do DREI, Amanda Mesquita Souza, certo? Diretora do DREI, um departamento aí tão importante que ele é um departamento nacional de registro empresarial e integração. Agora há pouco a gente falou com o Alzenir, que é presidente da FENAJU, e ela falou da importância dessa integração com as juntas comerciais. O DREI, qual é o tipo de integração que faz em relação às juntas e qual que é o principal papel que ele tem relacionado à abertura de empresas e à continuidade dos negócios aí no país? Boa tarde. Boa tarde. Muitas pessoas não sabem, né, o que é o DREI.
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Muitas vezes, até pelo nome, acha que o órgão também faz parte ali da execução do registro. Mas o DREI, ele é o órgão nacional que regulamenta a atividade das juntas comerciais. As juntas comerciais são órgãos estaduais que executam o serviço e eles possuem ali uma dupla subordinação. Eles estão subordinados administrativamente ao governo do estado e tecnicamente ao DREI. Então, todas as normas a respeito do registro empresarial no Brasil é regulamentada pelo DREI e executada pelas juntas comerciais. Se a gente fizer um comparativo, é como se fosse a ANEEL da energia, a Anvisa da saúde, é mais ou menos isso? Isso, a gente tem ali um órgão regulamentador, né, funcionando ali como uma espécie de agência reguladora que tem um setor regulado, né? A gente tem o Denatran, o Detran, também um comparativo com os cartórios, né? Tem o CNJ que regulamenta, o cartório executa ali o serviço sobre as pessoas jurídicas que são sociedades. Então, o DREI é o órgão regulamentador como uma espécie mesmo de uma agência. E como a senhorita estava falando ontem no Congresso, é um órgão relacionado ao Ministério da Indústria e Comércio. Exato. Certo? O DREI hoje integra o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço dentro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Empresa de Pequeno Porte e Empreendedorismo. Então, a gente atua nessa parte da integração, unificando ali as normas e também relacionada aos sistemas, né? Então, o que a gente faz ali a parte de sistema? A gente desenhou com as juntas comerciais o que se chamava, né, de balcão único, para que propicie ali um formulário onde as juntas comerciais capturam todos os dados relacionados à sociedade e a gente tem um registro que é muito rápido, que utiliza o contrato padronizado, então a gente já eliminou todas as exigências. Então, as juntas comerciais estão todas, acho que todas já executam esse tipo de serviço por meio ali do balcão único, que a gente ganha, né, celeridade para o serviço. Sim, e isso há um tempo atrás era um outro cenário, né? Abrir uma empresa demorava-se muito tempo, cerca de quanto tempo, quantas horas, quantos dias era há alguns anos atrás e como que é hoje, né? Essa modernização, essa desburocratização que aconteceu ao longo dos anos, quanto tempo levou, né, isso e como que era o cenário anterior e o atual? É até importante destacar que, assim, a abertura de uma empresa, ela passa por 3 fases, que é a viabilidade, o registro e o licenciamento. Então, de acordo com os dados que a gente tem do mapa de empresas, que é um portal ali do DREI, que mede o tempo, a gente tinha, né, que alguns anos atrás, a gente tinha uma média de 5 dias para ter o registro de uma empresa. E aí, com todas essas ações de simplificação, a parceria, DREI, junta comercial, essa execução tanto de implementação normativa, atualização ali do sistema, a gente chegou a menos de um dia. Então, hoje, a gente tem ali abertura de empresa em horas, né? Por exemplo, eu trouxe aqui o estado do Mato Grosso. No ano passado, a média para abertura de empresa no Mato Grosso estava em 17 horas. E agora, já no início do ano, né, a gente está 3 meses só, a gente já viu uma melhora nesse índice, né? Mato Grosso, de acordo com esse parâmetro, né, do mapa de empresa, já está com 13 horas. Sendo que, pela utilização do balcão único aqui no estado, a gente tem empresa que já é aberta em 5 minutos. E aí, nesse processo, a gente usa o contrato padrão, mas a gente tem esse ganho enorme no tempo. O contrato ele foi, inclusive, foi construído pelo DREI com as juntas comerciais e implementado pelas juntas comerciais nessa solução. Mas, Amanda, a gente tem um panorama muito distante. Vamos falar nesse número. Antes era 5 dias, hoje são 5 minutos.
eliminou-se processos no meio do caminho ou foi a evolução tecnológica que possibilitou isso? O que aconteceu nesse meio tempo que mudou tão drasticamente assim, a redução, né, desse tempo de abertura? Então, as juntas comerciais, né, elas passaram a atuar de forma digital e também elas realizam ali um trabalho que é enorme de integração entre os órgãos. A doutora Alzenir falou bem do processo de licenciamento. Então, o que acontece? A junta comercial, como um órgão integrador, ele atua integrando prefeitura, integrando órgãos licenciadores, né, agência vigilância sanitária, meio ambiente, corpo de bombeiro. Então, toda essa integração que a junta comercial executa propicia que ela coleta todos os dados, eliminando procedimentos onde o empresário precisava antes ir lá na prefeitura, ir lá no órgão de meio ambiente. Hoje ele procura a junta comercial, preenche esse formulário único com todos os dados e a junta comercial faz o encaminhamento de informações para cada um dos órgãos. Então ela recebe a resposta de modo automático quando a empresa está classificada, né, como baixo risco, como foi até explicado, e em 5 minutos você já pode, né, muitas vezes até em menos, você já pode ter o seu registro ali deferido. Sendo baixo risco, você já está com CNPJ e você já pode começar a exercer a atividade. E esse panorama de mudança, eu acredito que você deve ter vivido lá no DREI, porque a gente estava conversando agora há pouco, faz mais ou menos 12 anos que você trabalha no departamento. Isso. E não era diretora recentemente, certo? Exato. Como foi um pouco essa trajetória, até um orgulho aí para as mulheres, né, ter uma diretora à frente, assim como tem uma presidente na FenaJu. Fala um pouquinho dessa trajetória e sua recém-nomeação nesse departamento tão importante para as empresas. Eu ingressei no DREI ainda em 2010 como estagiária, então eu peguei inclusive a fase em papel do DREI, porque o DREI a gente não tinha sistema para processo nenhum, então tudo era em papel. E também das juntas comerciais. Então, ao longo desse período, né, eu conheci o registro empresarial, a gente foi aprofundando e esse processo passou cada vez mais a ser digital. Eu vejo até que quando a gente estava na pandemia, ainda bem que a gente já tinha processo digital, porque senão teria sido muito mais difícil. Mas intensificou mais, né? A gente vê que hoje não precisa mais sair de casa. Inclusive, o empresariado vê que é mais fácil o processo digital. E nessa trajetória também, acho que por conta desse trabalho, eu passei por todos os cargos ali no Ministério, desde de estagiária até chegar, fui nomeada recentemente, agora em março, acho que tem aproximadamente 2 semanas. Então, posso dar continuidade ao que a gente tem sempre trabalhando, que foi dito, mas vou repetir, que é a parte principal do licenciamento. A gente avançou muito nas atividades que são classificadas como baixo risco. A gente ainda tem um grande trabalho ali com as atividades de alto risco, que ainda demandam um tempo maior e a gente não tem a contabilização ali do prazo. Então, é um prazer imenso, né, até estar como primeira diretora do departamento, poder trabalhar com as juntas comerciais, com várias mulheres à frente também das juntas comerciais e da federação, e poder estar ajudando a cada dia mais a gente melhorar, né, o nosso processo de abertura de empresa como um todo. As 3 fases que eu falei, sendo que hoje, de registro, a gente já teve esse avanço imenso, né? A gente tinha ali aproximadamente 5 dias, hoje a gente resolve em minutos, mas a gente considera ali as atividades de baixo risco, então a gente vai melhorar, a gente vai integrar mais e melhorar também para as outras atividades. Quando a gente olha o cenário do empreendedorismo, principalmente nos últimos 2, 3 anos que teve pandemia, tivemos uma evolução, né? Fechamento de empresas, abertura de empresas, enfim. Aqui em Mato Grosso teve um aumento, né, no número de empresas. Parte disso é pela pujança aqui do Estado, a pujança econômica, mas também a gente sabe que no Brasil todo tiveram muitos desempregos, onde as pessoas se viram forçadas a abrir uma empresa, às vezes um pequeno cachorro-quente, um delivery, alguma coisa nesse sentido.
Mas aqueles que iniciaram o empreendedorismo por necessidade, muitos continuaram e acabou virando uma vocação, né? E entre esses empreendedores, a gente tem visto muito o avanço do empreendedorismo feminino, né? As mulheres empreendendo. Então, além delas fazerem as funções de uma mulher, que é o desafio do dia a dia, aquelas multifunções do lar, de cuidar da família e tal, também estão indo para o mundo de negócios, estão indo para as lideranças, né, de entidades. Como é que está essa questão lá dentro da análise de vocês, nos números, do empreendedorismo feminino, e se vocês têm algum projeto relacionado a isso? Tem aumentado, né? A gente não tem uma estatística definida ali para a quantidade de mulheres, mas aproveitando até uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae, a gente vê que há um crescimento do empreendedorismo feminino que surgiu até diante da necessidade, às vezes estava desempregada, viu a questão do empreendimento, do empreendedorismo como uma oportunidade, né, de ter geração de emprego e renda. Então passou sempre a ter mais. Hoje fica ali em média, de acordo com esse estudo que foi referente ao período de 2018 a 2021, publicado no final de 2022, média ali de 27%, sendo que há um crescimento de mais ou menos 10% ao longo dos anos. Então a gente vê as mulheres agora procurando empreender mais. Eu vejo, inclusive, assim, que esse aumento mostra o que a gente passa a viver, porque vem da necessidade, mas aí a pessoa se vê ali mesmo naquela profissão, se identifica e vai crescendo, gerando outros empregos e se torna ali o meio de subsistência, dando até um pouco mais de liberdade, né? Tem um filho para criar, então o empreendedorismo possibilita também ali um horário mais flexível. O Ministério, né, o MDIP, o Ministério do Desenvolvimento, ele tem uma atuação bem forte em relação ao empreendedorismo feminino, à liderança feminina. Então, vão ter, né, não foi anunciado ainda, é da mesma secretaria que eu, mas tem projetos para esse público, para a gente estar podendo capacitar e incentivar cada vez mais que as mulheres estejam à frente, cresçam nos seus empreendimentos e também passem a ter mais lideranças femininas. No Ministério hoje a gente tem lá na secretaria, nos cargos, né, que são de alto escalão, 50% passaram a ser mulheres. Então eu vejo, né, tanto o crescimento por parte da mulher, quanto o governo também incentivando. O que é um orgulho para nós brasileiros, né, ver tanta expansão assim, não só econômica, né, mas também expansão de desenvolvimento humano, né? Capacitação, isso é muito importante para o desenvolvimento dos negócios e o crescimento do país como um todo. Amanda, eu queria agradecer sua presença aqui no MT Econômico, dizer que é um prazer sempre quando vier em Mato Grosso, visitar aí a Junta Comercial, visitar aí nosso estúdio, tá bom? E deixa suas considerações finais para a gente finalizar essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer imenso poder participar desse primeiro congresso de registro empresarial aqui em Mato Grosso. Agradeço ao convite, né, do presidente da Junta Comercial, vice-presidente, secretário-geral, procuradoria, toda a equipe que foi bem receptiva. O evento foi maravilhoso, contou com muitas pessoas qualificadas, a gente pôde ouvir várias experiências. Agradeço ainda a FENAJU, a todo o apoio que a gente sempre teve, e também fica aqui, eu, né, na verdade, fico à disposição para o que precisar lá no DREI. A gente quer sempre contribuir com melhores práticas, com todo o apoio que for necessário. Obrigado, Amanda, mais uma vez. Conversamos aqui com duas ilustres presenças aqui em Mato Grosso. Amanda Mesquita Souto, diretora do DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, e também com Alzenir Porto, que é presidente da FENAJU, Federação Nacional das Juntas Comerciais. Mais informações você confere no portal matogrossoeconomico.com.br. Essa entrevista vai estar também no nosso YouTube. Muito obrigado.